Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O tema da aula de hoje é dilatação dos sólidos líquidos. Pessoal, esse tema ele vem hoje para tirar várias dúvidas que acredito que vocês possam ter, ou então até dúvidas que possam surgir futuramente, tá? Já respondendo desde agora. Que dúvidas são essas? Acredito que você já deve ter visto várias torres de transmissão de eletricidade. E, geralmente, essas torres de transmissão de eletricidade possuem seus fios de forma que não estejam esticados. Mas por que esses fios não estão esticados? Ou até mesmo trilho de trem. Se você já viu o trilho de trem de perto, deve ter percebido que entre uma barra e outra do trilho existe um espaçamento de um ponto para o outro. Por que tem esse espaçamento mesmo? E nas pontes? Geralmente, pontes que têm grandes extensões, eles apresentam esse tipo de estrutura. O que é essa estrutura? Para que ela serve mesmo? E os pisos? Por que esses pisos eles apresentam essas divisões aqui? Por que não é feito um piso totalmente uniforme, sem essas linhas para dividir ele? E em nossa casa? Por que em nossa casa, no momento que é colocado a cerâmica, essa cerâmica ela tem essa divisão de uma peça para outra? Por que é feito dessa forma? A resposta para essas perguntas ela encontra-se na dilatação. Todo material ele tende a aumentar o seu tamanho, expandindo ou o seu comprimento, ou então a sua área, ou até mesmo o seu volume. Vai depender muito ali da variação da temperatura que ele fica suscetível. Nos exemplos anteriores, eu mostrei a situação do fio. O fio, geralmente ele tem aquele comprimento todo e não é esticado, justamente para evitar que esse fio ele acabe rompendo no momento que ele encolher. Sim, o fio ele pode encolher. A mesma coisa acontece com o trilho do trem. Mas é só que no caso do trilho do trem, a ideia de ter aquele espaçamento entre uma barra e outra é justamente evitar que esse trilho ele acabe entortando no momento que ele crescer. Por exemplo, nesta imagem você pode perceber que o trilho ele está todo torto, ele está todo sinuoso. E esse tipo de coisa não pode acontecer em linhas ferroviárias. Agora, por que esse trilho ele ficou todo torto dessa forma? Com certeza que o engenheiro que foi responsável por essa obra, ele não previu que a variação da temperatura fosse ser tão intensa. Então, a temperatura deve variar de forma bastante alta e, como consequência, o trilho ele vai crescer de maneira linear e esse crescimento ele tem que ir para algum lugar. Como não tem para onde ir, ele vai acabar entortando para os lados, fazendo assim com que o trilho fique todo sinuoso. Então, para evitar esse tipo de coisa, é sempre o ideal deixar um espaçamento entre uma barra e outra. Dessa forma, quando o trilho ele crescer, ele vai ter para onde crescer e não entorta. No caso de nossa residência, se a cerâmica ela for completamente topada uma na outra, no momento que ela sofrer uma variação de temperatura bastante alta, a cerâmica, ela não tendo para onde crescer, ela vai acabar subindo, como vocês podem observar aqui na imagem. Ou então ela pode subir ou rachar, vai depender muito aí das circunstâncias que ela está submetida. Em caso de pisos que não tem aquela divisão, você pode perceber que o piso ele faz o quê? Ele acaba rachando, tá? Então, ele vai rachar, pois ele não tem para onde crescer. Então, é necessário sempre colocar uma divisa no concreto para que no momento que ele for aquecido e ele começar a crescer, essa divisa ela permita que ele cresça sem
que esse piso acabe rachando. Então, a dilatação térmica ela ocasiona vários efeitos físicos sobre os corpos. Entre esses efeitos físicos, no caso dos corpos sólidos, a dilatação ela pode afetar a dureza. Quando falamos em dureza, nós estamos falando em um corpo que tem certa resistência a cortes e perfurações. A dilatação também afeta a ductilidade. O que é isso? A ductilidade é a capacidade do corpo sofrer deformações sem se romper. Por exemplo, se você pegar uma régua e você dobrar ela, você vai dobrando, até chegar um momento que ela vai quebrar. Então, a régua ela apresenta uma certa quantidade de ductilidade. Porém, se você pegar uma barra de aço e você botar para dobrar ela, você percebe que você pode dobrar aquela barra de aço, vai dobrando e vai formar até uma espiral, um L. E essa barra ela não vai quebrar tão facilmente. Então a ductilidade dessa barra de ferro ela é diferente da ductilidade ali para a régua. Agora, tratando-se do caso dos fluidos, a dilatação térmica ela pode acabar afetando a viscosidade do material. No caso, essa viscosidade ela tem relação aí com a facilidade de escoamento do material. Por exemplo, se você pegar cola e botar no dedo e você sentir aquela cola no dedo e botar na outra mão um pouco de óleo, você percebe que eles têm viscosidade diferente. Enquanto o óleo ele é bem mais liso, né? A cola ela é um pouco mais pegajosa. Então, isso aí é um exemplo de viscosidade. E a dilatação também afeta a densidade. A densidade ela é uma relação entre a massa e o volume do corpo. Essa densidade ela é válida tanto para os corpos sólidos como para os líquidos. Para você entender como a dilatação afeta esses materiais, eu tenho aqui como exemplo a situação do asfalto. Acredito que você já deve ter visto em algum lugar algum asfalto parecido com esse aqui. Esse asfalto, quando ele é submetido a uma temperatura bastante alta, uma variação de temperatura, ele acaba aumentando seu tamanho, logicamente, e também a sua dureza ela acaba sendo afetada. O asfalto ele vai deixando de ser tão rígido e ele vai passando a ser um pouco mais viscoso, ele vai mudando ali o seu estado. Você percebe aqui na imagem que ele tem esses pequenos relevos aqui, não é devido à grande massa dos veículos que passam pelo local, mas sim devido à temperatura que esse asfalto acaba sofrendo e naquele instante o veículo passa por cima, ocasionando essa deformação. Nessa outra imagem, vocês podem perceber que o asfalto, devido à temperatura que ele está sofrendo, ele acaba passando do estado sólido para um estado mais viscoso. Percebe que ele acaba até pregando aqui na bota da pessoa que passa pelo local. Mas como é que ocorre a dilatação? Pessoal, para que nós possamos entender como é que funciona essa dilatação, é necessário olhar o material de maneira microscópica. Por exemplo, supondo aqui que eu tenho um certo material, pode ser um material metálico, um material plástico ou algo parecido, tá? Esse material, vocês sabem que, como todo material, é constituído por átomos. E esses átomos, como eu falei na aula passada, eles estão em constante movimento. Então, esses átomos aqui, eles vão ficar o tempo todo vibrando sem parar. Esse estado de vibração, ele indica a energia térmica que esse material possui. Porém, se eu fornecer calor para o sistema, a energia vibracional desses átomos ela vai acabar aumentando. Dessa forma, o material que antes tinha um tamanho menor, ele acabou aumentando o seu tamanho
devido ao fato de que os átomos eles estão vibrando muito mais do que antes. Então, assim, o material ele acaba crescendo. Sabendo disso, podemos concluir que, se ao fornecer calor para a substância, ela vai aumentar o seu tamanho, pois os átomos eles vão vibrar muito mais do que antes, então, se eu retirar a fonte de calor, os átomos eles vão vibrar menos, então o material ele vai diminuir o seu tamanho. E isso é de tal forma que, se eu continuar reduzindo a temperatura desse corpo, os átomos eles vão vibrar menos ainda, então o corpo ele vai diminuindo mais ainda o seu comprimento. A dilatação ela pode ocorrer de 3 formas diferentes. A primeira forma aqui é a dilatação térmica linear dos sólidos, também conhecida como dilatação unidimensional. Essa dilatação ela vai ocorrer apenas em uma dimensão. Nós podemos citar como exemplo de dilatação linear a dilatação que ocorre em fios, a dilatação que ocorre no trilho do trem, tá? A dilatação que ocorre em barras em geral. A outra dilatação é a dilatação térmica superficial dos sólidos. Essa dilatação também é conhecida como dilatação bidimensional. Como o nome já sugere, essa dilatação irá ocorrer em 2 dimensões. Como estamos trabalhando com dilatação superficial, significa que nós temos que considerar a área para a superfície em questão. A próxima forma de dilatação é a dilatação térmica volumétrica dos sólidos e líquidos, que também é conhecida como dilatação tridimensional. Essa dilatação ela vai ocorrer em 3 dimensões, então temos que considerar para esse tipo de situação o volume do corpo. Vamos compreender como é que funciona a dilatação linear. Pessoal, aqui nós temos uma barra metálica de comprimento inicial L0. Para essa barra, eu irei fornecer uma fonte de calor. No momento que forneço essa fonte de calor, ela vai aquecendo e aos poucos ela vai aumentando ali o seu tamanho. Esse exemplo, pessoal, é um exemplo fictício, tá? No momento que a barra ela vai crescendo, ela vai crescer dos 2 lados, tá? Tanto de um lado como do outro. Porém, eu coloquei para crescer somente desse lado, para que nós possamos visualizar o seu crescimento. Esse pedaço aqui, que foi o crescimento total dela, é chamado de variação do comprimento, representado por ΔL. Para que nós possamos calcular essa variação do comprimento, basta fazer o seguinte: basta eu pegar o comprimento total da barra, o comprimento total é a distância que vai de uma extremidade até a outra, e subtrair o comprimento inicial. No momento que eu pego o comprimento final menos o comprimento inicial, eu encontro a variação do comprimento. Por exemplo, vamos supor que essa barra, depois que cresceu, ela tem um total de 5 metros. E eu sei que o comprimento inicial dela era 4,5 metros. Então, qual seria a variação do comprimento? Se o total é 5, então aqui teria que ser 5 menos o comprimento inicial, que é 4,5. Então, 5 menos 4,5, 0,5. Então, a variação do comprimento é de 0,5 metros. É bem simples. Porém, tem uma outra forma de calcular essa variação do comprimento, que é a seguinte. A variação do comprimento ela é igual ao comprimento inicial multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação da temperatura. Aí, vixe, complicou, né? Pessoal, calma aí, tá? É muito simples essa forma. Primeiro, explicar aqui, ó. O comprimento inicial, nós já sabemos quanto é que vale. Geralmente, ele é fornecido pelo problema. Agora, aqui, nós temos uma letra grega, que é o alfa. Tá? Isso aqui parece com A, mas não é o A, é o alfa. O alfa, ele é chamado aqui de coeficiente de dilatação linear.
O que é isso? Pessoal, cada material ele apresenta um coeficiente de dilatação. Por exemplo, uma barra de ferro ela vai crescer de maneira diferente de uma barra feita de cobre. Tá? Se eu pegar duas barras, uma de ferro e uma de cobre, com o mesmo tamanho, e colocar ele sobre a mesma variação de temperatura, uma barra vai crescer mais do que a outra, mesmo sofrendo a mesma variação de temperatura. Tá? Mas como podemos saber quem vai crescer mais e quem vai crescer menos? Vai depender do coeficiente de dilatação linear. Observa aqui na tabela que essa tabela ela traz o coeficiente de dilatação para alguns materiais. Tem aqui o chumbo, o alumínio, latão, prata, cobre, ferro, aço, vidro comum e o vidro pírex. Supondo aqui, como eu falei, a barra de ferro e uma barra de cobre. Observa aqui que a barra de ferro ele possui um coeficiente de dilatação de 1,2 vezes 10 a menos 5. E o do cobre é 1,7 vezes 10 a menos 5. O maior coeficiente é o do cobre. Se o coeficiente do cobre é maior do que o do ferro, então significa que a barra de cobre ela vai crescer mais do que a barra de ferro, sendo que as duas têm o mesmo tamanho inicial e estarão submetidas à mesma variação de temperatura. Tudo bem até aí? Agora, a dilatação térmica superficial dos sólidos. Essa dilatação, como eu expliquei antes, ela vai ocorrer em duas dimensões. Então, para exemplificar aqui, nós temos aqui uma superfície qualquer, tá? Pode ser uma superfície metálica. Ela apresenta aqui uma superfície inicial. Pessoal, eu estou utilizando aqui como superfície inicial a representação pela letra S, tá? S0. Mas alguns livros eles vão estar utilizando a representação com a letra A, tá? Esse A é de área, pois nós vamos estar trabalhando com a área da superfície, tá? Então, ou é a letra S ou então a letra A, tá bom? Não precisa se preocupar se for S ou A, o cálculo é o mesmo, então não vai influenciar em muita coisa aqui não, tudo bem? Eu vou usar o S. Então aqui a minha superfície, ela tem uma área inicial, que é representada por S0, e eu vou fornecer para ela uma fonte de calor. No momento que eu forneço essa fonte de calor, você observa que a área dela acabou aumentando. Então a superfície ela já tem um tamanho bem maior do que era antes. Nesse caso, nós temos uma superfície final. Para a gente encontrar a variação da superfície, vamos ter que pegar a superfície final menos a superfície inicial. Ou seja, pega a área total, a área final, menos a área inicial. Quando você faz isso, você vai acabar encontrando a variação da superfície. Uma outra forma de encontrar essa variação da superfície é utilizando esta fórmula aqui. A variação da superfície ela é igual à superfície inicial multiplicado pelo coeficiente de atrito superficial, que é representado pela letra beta, multiplicado pela variação da temperatura. Você observa que essa fórmula ela é bem semelhante à fórmula anterior da dilatação linear. Tá? A única coisa que mudou aqui só foi as letras. Em vez de ter um L, vai ter o S. Em vez de ter o alfa, vai ter o beta. Pessoal, esse beta é o coeficiente de dilatação. Tá? É só que é o coeficiente de dilatação superficial. E qual é a diferença do outro? A diferença é quase nada. Tá? A diferença é que o beta ele é o dobro do alfa. Por exemplo, supondo que o alfa vale 3, então o beta vai valer o dobro, vai valer 6. Tá? Se foi dado para você o coeficiente de dilatação linear e ele pede para você calcular a variação de uma superfície, por exemplo, você vai ter que pegar aquele coeficiente de dilatação linear e transformar em superficial. Basta você pegar o 2 e multiplicar pelo coeficiente de dilatação linear que você vai encontrar o coeficiente superficial. Tudo bem? E por fim, temos aqui a dilatação volumétrica, no caso a dilatação térmica volumétrica dos sólidos. Como expliquei antes, essa dilatação ela vai ocorrer em 3 dimensões.
Eu trouxe aqui como exemplo um cubo. Esse cubo ele apresenta um volume inicial V0. No momento que eu forneço uma fonte de calor para ele, ele vai aquecendo e ele acaba crescendo, ele aumenta o seu tamanho. Nesse ponto, ele alcançou o volume final. Para que nós possamos encontrar a variação do seu volume, basta pegar o volume final menos o volume inicial. Isso nós já aprendemos na dilatação linear e na dilatação superficial. A mesma coisa acontece aqui na volumétrica. E uma outra forma de calcular essa variação do volume é pegar o volume inicial, multiplicar pelo coeficiente de dilatação volumétrica, que aqui está representado também por uma letra grega, essa aqui é a gama, multiplicado pela variação da temperatura. E assim como nas outras situações, aqui o coeficiente de dilatação você não precisa se preocupar, pois ele tem uma relação aí com o coeficiente de dilatação linear, que é a seguinte: o coeficiente de dilatação volumétrico ele é igual ao triplo do coeficiente de dilatação linear. Então, você pode perceber que a dilatação linear, a superficial e a volumétrica, elas são trabalhadas da mesma forma, tá? A única coisa que irá mudar ali é somente a letra que estará representando o seu comprimento, superfície ou volume. Então, para fixar melhor o conhecimento, vamos resolver algumas questões. Temos aqui a nossa primeira questão, que diz o seguinte: considere duas barras metálicas distintas. Seus comprimentos iniciais a certa temperatura são L01 é igual a 6 metros e L02 é igual a 15 metros. Pessoal, esse L01 e esse L02 é o comprimento inicial 1 e o comprimento inicial 2, tá? Essa diferença de 9 metros deve permanecer constante à medida que a temperatura for aumentando. Para que isso aconteça, qual deve ser a razão entre os coeficientes de dilatação térmica linear das duas barras? Então, nós temos duas barras que têm coeficientes de dilatação diferentes. São barras diferentes com tamanhos diferentes. Mas eu sei que se eu pegar a barra 2, que é o maior, vou botar aqui, ó, comprimento L02, menos o comprimento da barra 1, que é o L01. O resultado dessa subtração tem que ser igual a 9. E isso aí é lógico, né? Ó, pegar 15 menos 6, o resultado é 9. O problema falou que essa diferença tem que permanecer constante à medida que essas barras elas vão crescendo. Então, significa que se a barra 1 crescer, por exemplo, 30 centímetros, a barra 2 também tem que crescer 30 centímetros. Então, eu posso escrever assim, que a variação do comprimento para a barra 1 tem que ser igual à variação do comprimento para a barra 2. Que o que um cresce, o outro também tem que crescer. Variação do comprimento, nós já sabemos que ele é o quê? Ele é o comprimento inicial 1 multiplicado pelo coeficiente de dilatação 1 multiplicado pela variação de temperatura, pelo delta θ, igual. No caso do 2, a mesma coisa. Vai ser o comprimento inicial 2 multiplicado pelo coeficiente de dilatação 2 multiplicado pela variação da temperatura. A variação de temperatura ela vai ser a mesma tanto para a barra 1 como para a barra 2. Então podemos cancelar essa variação de temperatura aqui e aqui. Agora basta pegar e colocar um coeficiente em função do outro. No caso, eu vou pegar esse coeficiente aqui, alfa1, e vou passar para o outro lado, e ele já vai dividindo. E vou pegar o comprimento L2 e passa para o outro lado, e ele já vem dividindo. Então vai ficar assim, o L1 dividido pelo L2, igual. Do lado direito tem o coeficiente de dilatação 2 dividido pelo coeficiente de dilatação 1 que passou
dividindo. Então, a razão vai ser essa aqui. Vou colocar aqui, ó, alfa 2 sobre alfa 1 tem que ser igual. Agora é o comprimento 1 dividido pelo 2. O comprimento 1, o problema falou que ele está valendo aqui, ó, 6 metros. E o comprimento 2 está valendo 15. Então, vou colocar aqui 6 dividido por 15. Nós podemos simplificar aqui, ó, dividindo por 3 e por 3. Assim, encontramos que o alfa 2 dividido pelo alfa 1 é igual a 2 sobre 5. E 2 sobre 5 vai ser igual a 0,4. Então, essa aqui vai ser a resposta do problema. Ele pediu a razão de um coeficiente pelo outro. Então, temos a resposta de 0,4.